livro, Staff Engineer. E aí? Todos leram? Todos acharam chato também? Qual foram as impressões de vocês? Tava comentando. Melhorou o som falando nisso agora? Sim. Beleza. Eu tava comentando com o pessoal a hora que você saiu, André, que eu não consegui ler tudo. Tipo, eu li bastante, mas não consegui terminar. Nossa, é conteúdo, cara. É conteúdo maçante, assim, né? Batendo na sua cabeça. Sim, cara. Eu confesso que foi uma leitura difícil, não pela forma que ele comunica. É uma leitura difícil porque é muita coisa, né? É muita informação, é muita forma de você atuar, você trabalhar. Eu me identifiquei com umas coisas, outras coisas, eu não faço isso, eu tô lendo. Então, foi difícil, não foi tão fácil quanto o primeiro capítulo, eu confesso. Alguém No mais tem final, alguma outra impressão? no primeiro é muito introdutório, né? Era mais para definir um pouco os roles e os tipos de staffs. Não sei. Acho que esse aqui era já para entrar a fundo e acho que é o maior capítulo do livro, né? Não sei, tomara que seja. Eu confesso que também não consegui terminar o último pedacinho, não consegui finalizar. Mas sim que tem coisas interessantes que ele fala, outras que no final você tem que pegar o que mais se adequa ao seu escopo hoje, né? Não necessariamente vai aplicar absolutamente tudo, né? Sim, exatamente. Eu fiz muitas anotações sobre o livro, sobre o capítulo, né? Fiz muitas mesmo. Algumas são pensamentos meus, outras são, assim, highlights do próprio livro, um Uhum. copy-paste, assim, só para uma palavra-chave para lembrar de um assunto. E logo no começo do capítulo, que eu gostei bastante, é ele falar sobre a o trabalho e vida pessoal, porque ele fala que conforme você vai ficando mais sênior, parece que seu tempo vai ficando mais escasso. Aí eu falei, aí você se identifica com algumas coisas. O Cadu também falando que se identificou, né? Acho que é isso, senhor Lissandro. Cara, aí eu gostei dessa parte dele, dessa introdução. Tá ligado? Eu acho que ele meio que dá a entender que tem pessoas que usam o tempo livre, digamos, né, fora do trampo, para continuar trabalhando, né? Acho que ele tenta colocar isso que não é legal e que mesmo você fazendo isso, igualmente você não vai ter tempo de fazer tudo, né? Então tem que focar no que realmente você pode fazer, né? Vai lá, Rafa. Eu queria comentar especificamente sobre esse ponto. Cara, eu tive um papo, tive a oportunidade de conversar com um cara, eu tava até caçando aqui no LinkedIn se eu achava o nome dele. É um brasileiro, só que basicamente ele mora no Vale já há muitos anos, Vale do Silício, e ajudou a fundar e trabalhou, tipo, ele trabalhou na Microsoft, ele estava um nível abaixo do Bill Gates na Microsoft. Depois ele trabalhou na Apple é, com o Tim Cook, antes do Tim Cook ser CEO. Então, assim, ele é um cara que trabalhou nas Big Techs com gente muito foda e hoje ele se dedica a investir em startups e ajudar principalmente startups brasileiras dentro do Vale do Silício a irem para frente. E, e ele falou um negócio muito legal, né? Que ele uma vez estava conversando com as pessoas, eu não lembro em que país da Ásia que ele estava, e aí ele falou alguma coisa sobre balanço entre vida pessoal e profissional. E aí, acho que era na Coreia. E aí depois alguém chamou ele para conversar, e falou, cara, aqui a gente não usa não usa essa expressão balanço entre vida profissional e vida pessoal. Ele falou que o termo que eles usam é harmonia. E aí ele começou a falar um pouco sobre isso, assim, porque quando a gente fala balanço, parece que a gente tem que pesar igual as duas coisas, né? E quando a gente fala entre harmonia, cara, tem épocas que você vai dedicar sua vida um pouco mais à sua vida profissional,
mas tem que pensar que existem pilares que você não pode deixar que caia, né? E, invariavelmente, você também vai ter momentos da sua vida pessoal, vai ser mais importante, sei lá, por problemas ou por até lazer, né? Tipo, você está priorizando alguma outra coisa. Eu achei muito louco isso, porque eu estava numa pegada de ter momentos muito estritos de trabalho. Tipo assim, é 8 horas, cara. Assim, tipo, eu começo, acabo e acabou, e é isso. E eu achei legal. E esse cara traz isso no livro, na pegada de manter uma sustentabilidade de longo prazo. Então, quer dizer, pode ter essas variações, mas essas variações elas têm que ser meio que cíclicas para que você consiga ter o que esse cara chamou de harmonia, né, entre vida profissional e pessoal. E eu lembrei disso na hora, assim, quando eu tava lendo, falei, caralho, mano, isso aqui lembra muito o que o cara falou. Depois eu vou caçar o nome dele e falo para vocês. Da hora. Rodrigão? Legal, eu gostei desse termo. Vou começar a usar mais harmonia. Eu também. Uma vez teve uma pesquisa do RH aqui da Arquiveires e perguntaram para mim, como é que está o seu balanço vida pessoal, vida trabalho? Eu falei, cara, eu tenho uma vida só, não tenho duas vidas, uma hora uma, outra hora outra. Eu estou trabalhando, mas coisas estão acontecendo na minha vida pessoal. De repente, estou resolvendo algum problema, estou num mau dia, não sei o quê. Terminei de trabalhar, mas eu gosto do que eu faço. Eu estou estudando computação, estou vendo uma biblioteca nova, às vezes eu fico codando por diversão alguma coisa. Aí eu aprendo alguma coisa e eu levo depois para o pessoal e falo, olha, dá para fazer isso aqui. Então, assim, é uma mistura. Tem que haver um equilíbrio saudável também, né? Não posso me estressar demais com... Eu acho que o que a gente tem que balançar é o estresse, né? O estresse do trabalho, assim, tipo, beleza, às 8 horas que eu tenho para me estressar, depois daquilo, para, desliga. Mas, assim, você vai continuar pensando em trabalho, você vai tomar um banho e pensar em código. Bom, não todo mundo, mas os mais nerds, né? Vários códigos no banheiro. Então, assim, não tem separação. Eu acho que se você tentar separar, é pior. Você vai ficar brigando com um negócio que... Mas eu acho que ele... a mensagem oculta por trás disso é... Deve ter gente que extrapola, né? Deve ter... Com certeza tem pessoas que não conseguem essa harmonia. E aí, por algum motivo... acaba se frustrando, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um hobby, mas ela não consegue desligar do trabalho para o hobby. Isso deve gerar algum estresse, né? Com certeza gera, né? Tem um monte de gente com burnout, etc., acontecendo, várias pessoas passando por problemas. Eu acho que essa palavra equilíbrio é tudo, mano. É tudo. Eu vou começar a usar ela também, com certeza. Mais alguém? Então, aí, seguindo o capítulo, eu gostei demais que ele deu 3 termos para formas de trabalhar, né? Então, o snacking, preening, eu não conhecia esse termo, e o chasing ghosts, né? Cara, aí eu confesso que eu não me identifiquei, mas eu lembrei de alguns momentos onde você está pegando leve, que você está fazendo mais fácil, etc. E eu gostei demais ele falar disso, de ter o trabalho que gera valor, tem um trabalho que é um trabalho fácil, mas não gera valor, mas é um trabalho fácil que gera uma visibilidade para a gestão, né? E tem um trabalho difícil que precisa ser feito, que às vezes não tem visibilidade, né? Porque a organização inteira vai colher aquele fruto e é complicado. Eu gostei dessas divisões porque no nosso dia a dia, pelo menos no meu dia a dia, tem todo tipo desse trabalho. Tem um trabalho que gera valor para a empresa inteira, tem um trabalho que gera valor só para o meu produto, tem um trabalho que não gera valor nenhum, mas você precisa mostrar para alguma gestão, ou você precisa fazer de alguma forma, e mais para frente a gente poder delegar esse tipo de coisa, né? E eu gostei de conhecer esse tipo de tipos diferentes de trabalho. Eu gostei pra caramba, não sei qual foi a opinião de vocês quanto a isso. Cara, gosto de um snack.
descobri que eu uso muito esse recurso, assim, depois de uma entrega grande, alguma coisa que eu estou estressado, eu busco taskzinhas que eu posso entregar em algumas horas ou menos. Vai que também não agrega muito valor, mas é algo simples, é algo que você só desliga a cabeça e vai lá. Às vezes é refatorar algum código. É legal que tem um nome para isso. E triste que eu não posso ficar fazendo o tempo todo. O negócio desse capítulo é que essa é uma das poucas vezes que ele fala de programação, né? Voltando um pouco outro que ele fala assim, você entrou para staff, agora você não vai mais programar quase. E aí vem essa parte de programação no começo e depois o resto é só soft skill, organizar, como escrever documentação. Só relatório, só Excel. Só relatório, Oriol? Eu gostei que em várias partes, já no capítulo anterior já comenta nesse também sobre o ciclo de feedback que você tem no seu trabalho de staff, né? Que muda um pouco ou bastante respeito ao que você fazia quando era simplesmente um desenvolvedor júnior, middle ou sênior. E nessa parte dos snacks ele fala que é legal você poder pegar a vez do outro no snack para ter esse feedback mais rápido, porque você tem esse sentimento de atingir alguma coisa, de entregar alguma coisa, né? Mas que você também não pode abusar. E talvez a analogia de chamar isso de snack vai além, né? Você não vai comer o dia inteiro snack, vai comer só naquele dia, na metade do dia, para chegar até o almoço, ou metade da tarde. Então, acho que a analogia encaixa bem também nessa parte, né? De você fazer isso de forma consciente de que é uma coisa que vai te dar um sentimento de psicológico legal, mas não abusa, né? Foca no que realmente importa, usa isso só para a sua saúde mental, basicamente. Sim. Roberto? Então, essa questão aí do trabalho que tem visibilidade, que vai trazer impacto, né? Assim como em muitas empresas, a minha todo ano tem uma avaliação, né? Então, uma das coisas que a gente já aprendeu a fazer é deixar anotado esse tipo de trabalho para levar isso para avaliação. Inclusive, tem até inclusive aprendi isso com os gringos, né? Eles parece que pelo menos no seu trabalho, a mínima coisa que eles fazem, eles conseguem mostrar de um jeito assim que você fala, meu Deus, que coisa brilhante, que ideia maravilhosa, né? Mas que no fim das contas não foi algo, pelo menos do seu ponto de vista, né? Então a gente até criou um documento, né? Aliás, eu vi em algum lugar e comentei com os outros desenvolvedores, o Brag Document, né? Que ó, você fez alguma coisa, já coloca ali, porque você vai voltar isso aí para você na sua avaliação. Então, às vezes, essa questão do impacto depende muito do ponto de vista de quem está avaliando, né? Uma coisa que eu achei interessante também. Ele comenta isso no livro, né, em algum momento, aqueles desenvolvedores que ficam sempre aparecendo por coisas idiotas e todo mundo dá parabéns para eles, né? Ele fala isso, interessante. É uma tristeza. Eu tava olhando aqui as minhas anotações, assim. Ele, no fim, mais pro fim dessa parte, assim, ele fala, não sei se enfim, mais pra frente nessa parte ele fala algumas coisas interessantes, né? Uma é você, tipo, ele fala assim, trabalhe onde existe atenção e existe espaço, né? Então ele fala, cara, você tem que achar o espaço para você trabalhar, mas também você não pode deixar a atenção de lado. E inclusive, eu não sei se nesse pedaço ou mais para frente ele fala um pouco sobre como você gerar essa atenção também para trabalhos que são importantes, né, que precisam ser feitos, né? Às vezes é falta das pessoas entenderem o impacto daquilo, e aí como um staff engineer, você também tem esse papel de evangelizador da palavra da tecnologia, né? E um negócio que eu achei muito foda, um pouquinho antes ele fala sobre essential issues, né? Então, tipo, quais são os problemas essenciais para se resolverem? E ele usa um termo de que as companhias operam numa eterna interativo campeonato de eliminação. Tem um livro do Simon Sinek, que talvez muita gente já conheça, porque é um palestrante bem famoso, né? Ele tem aquele Start With Why, algumas talks que são famosas do TED, né? Mas ele tem um livro que chama The Infinite, não Infinity, né? Infinite Game.
que é sobre as empresas estarem... É exatamente isso. É um campeonato de eliminação iterativo. Então, o objetivo de uma empresa não é você ter chegar em determinado ponto, é você sobreviver sempre. A empresa ela tem tanto sucesso quanto ela consegue continuar operando nesse jogo, né? E aí eu achei muito louco porque ele colocou isso como uma função do staff engineer, que é tipo, cara, você entender quais são as potenciais problemas que podem tirar a empresa do jogo, né? E você, assim, tudo bem, tem trabalho de longo prazo, mas tem alguns que, cara, se você não fizer, fudeu e acabou a brincadeira, né? Eu achei isso do caralho, assim, tipo, achei muito foda esse ponto especificamente. Pegar um gancho disso que o Rafa falou e que o Alberto falou, acho que essas frases sintetizam bem o capítulo anterior inteiro, né? O que o Steph faz, né? Cara, ele tem que fazer... ele tem que se engajar com o problema que está ocorrendo na empresa, né? Porque aqui ele não trabalha só para um ponto, ele trabalha para a empresa, os problemas organizacionais, né? E sobre essa questão de mostrar o trabalho, tinha um ex-gestor, cara, era muito legal, assim, dos feedbacks que a gente tinha, né, periódicos, eu tinha um quadro com ele, com uma timeline, com coisas que eu achava que eram importantes falar que eu fiz. Em agosto eu entreguei tal coisa, em setembro eu treinei tal pessoa, Marcos, né? Então era uma timeline. Isso era muito legal porque a gente, ao longo do ano, assim, eu falava, pô, cara, tô meio, sei lá, não fiz nada, parece que tô meio, preciso de alguma coisa. Pô, mas você já fez... Ele falava, olha aqui a sua timeline, você fez isso. E sim, a gente entrava numa discussão ali se quão tinha sido o valor, e às vezes tinha um valor direto para ele, às vezes tinha um valor para mim, pessoal, às vezes tinha um valor para uma outra pessoa, porque eu, sei lá, dei um treinamento X. Então, essa timeline de você ter o que você fez durante o ano, durante o mês, que querendo ou não, a gente vive no mundo corporativo e a gente precisa mostrar o nosso trabalho para ganhar dinheiro, etc. Então, você se engajar com problemas, resolver os problemas da empresa, conseguir ter uma visibilidade e conseguir mostrar de forma visível, né, para todo mundo isso daí, é importante também para sua carreira, né? Mostrar o trabalho e fazer o bom trabalho, né? E nessa linha do trabalho, eu gostei de uma sessão que ele fala de mas beleza, você não conhece a estratégia da empresa, não sabe quais são os problemas, e ele mostra que tem alguns trabalhos que ninguém presta atenção numa empresa, geralmente. Que geralmente staff engineers iniciantes começam por ali. Aí eu lembrei de várias pessoas que eu conheço, que eu admiro bastante, sobre developer tooling, que ele fala, trabalho de inclusão, e de novo ele volta a falar do Glue Work lá, né, que cita novamente aquele artigo, cara, e é muito bom aquele artigo. E, cara, eu achei sensacional até aqui. Ele começa a falar de contratação, pô, legal. Então, eu achei que eu não veria nada de contratação nesse livro, mas ele traz bastante sobre isso, sobre onboarding, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Onboarding, porque é muito importante, né? Muito importante. Nesse ponto do livro, ele começa a falar mais baixo nível de coisas para fazer, literalmente. Né? Ele estava meio abstrato, de repente ele começa a fazer isso, igual onboarding, fazer contratação, etc, etc. Vocês sentiram que daqui para frente no livro, de fato, vocês se identificaram ou coisas que vocês não se identificaram? Vocês querem passar por cada uma coisa? Porque vai chegar na parte de documentação e, nossa, eu tô até vendo as polêmicas que vocês vão falar aí agora, sabe? Então, eu gostei que em muitas partes ele diz para você ser específico, né? E ele, de fato, também é específico quando escreve o livro, né? Mas, porra, tanto? Escreve 5 documentos, e com 5 documentos faz uma estratégia, e com 5 estratégias faz uma visão. Sei lá, por que 5? Por que no 6? Por que no 4? Achei meio aleatório, né? Mas, enfim, ele fala para ser específico, ele mesmo foi específico, né? Não sei. Eu confesso que essa parte da estratégia da engenharia, né? Você tem os problemas de design
E no meu dia a dia, eu acho que de muitos de vocês também, a gente já está escrevendo bastante coisa. A gente, talvez não escrevendo RFCs diretamente, ou escrevendo requisitos diretamente, mas a gente está ali escrevendo uma task, uma issue, uma arquitetura, né? Alguma coisa que vai guiar o time escrevendo ou documentando alguma decisão, né? Eu também achei esquisito, 5 disso, 5 daquilo, 5 do outro, mas no final é um método. Então, assim, quem não sabe o que fazer, que estiver meio perdido com esse novo cargo, esse novo momento da carreira, tá aqui um método. Tenta aí. Se funcionar para você, achei interessante, mas deve ser difícil querer, como eu vi um método, né? Não sei se todo mundo vai ver um método, vai querer seguir. Não, se eu não fazer 5, não tenho uma estratégia. Não, talvez não é bem assim, entendeu? Vai lá, Fernando. Opa, boa noite aí, galera. Boa noite. Eu entrei um pouquinho mais atrasado aí, mas... Sem problemas. Eu me identifiquei muito com essa parte de RFC e, tipo, criar documentação, criar estratégia, porque eu já trabalhei muito com RFC, então, tipo, a gente escrevia RFC quando a gente estava na Bird, né, eu estava trabalhando aqui numa startup aqui de São Carlos também, que basicamente tudo que era feature maior virava RFC. E aí depois a gente fazia esse apanhado, a gente olhava para todas essas RFCs, fazia uma retrospectiva e pegava, tipo, nossa, a gente está fazendo esse padrão aqui nessa issue ou nesse outro trabalho. E, cara, não é tão visível assim quando você está numa startup ou numa empresa de médio porte, mas, por exemplo, agora que eu tô na Zeit, né, tem praticamente, sei lá, deve ter uns 400 projetos rodando ao mesmo tempo. E você fazer a padronização do que está acontecendo é muito difícil se você não tiver documentado direitinho. E, tipo, o que ele fala, a visão e essa estratégia tem que ser óbvia. Você tem que ler e falar, nossa, mas isso daqui, obviamente, tem que ser assim. Né? Todo mundo tem que olhar e falar, eu não preciso ler isso. Porque não tem como a empresa inteira levar isso em conta se não for óbvio. Porque você vai começar a ler e vai falar, eu não vou fazer isso. Por que eu vou refazer toda a minha pipeline, refazer todo o meu projeto? E, tipo, é importante para alguns casos, quando você está num lugar onde você tem que fazer um impacto em um lugar muito maior. Mas é muito difícil, né, de você fazer isso dentro de um mundo um pouco menor assim. Eu ia comentar um negócio do processo também que eu reparei dele. Todos os processos que ele sugere são bem incrementais. Tudo você faz um pouquinho, pega aqui a opinião, volta. Ele nunca fala, escreve um negócio inteiro aí. Mesmo da estratégia, né, ele vai falando, olha, vai iterando, então sempre dá pequenos passos, sempre testando, nunca... Você não tem como acertar de primeira uma coisa dessas. É um negócio bem empírico. Esse negócio da RFC... Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Se lembrar, você fala. Lembrei. Achei a anotação aqui, deixei grifado. Que ele fala um negócio de escreva sozinho e revise junto, né? Cara, isso é óbvio, mas faz tanta diferença, sabe? Porque um dos problemas que a gente tem quando vai escrever documentação, justamente, ou quando começar qualquer coisa, começa a conversar, tentar fazer junto, e o negócio não anda. Eu reparei que funciona quando eu pego, escrevo tudo e falo, galera, o que vocês acham? Já comenta e já fala aí. Aí vão dando os pontos. Mais alguém? Não, beleza, essa é a nossa versão inicial. Vai lá. Pull request de documentação. Sim. Funciona muito bem isso. Sim. Rafa? Nossa, animal esse ponto que o Rodrigão puxou, porque, cara, também ressoou em mim, assim, tipo, quantas vezes eu não quis fazer tão colaborativo que o processo ficou moroso demais. Mas eu ia comentar especificamente sobre a parte das RFCs e tal. Ele coloca 5, né? E a gente estava nessa discussão, né? 5, precisa ser 5, não precisa ser 5. Acho que o racional que eu entendi que ele usou e que eu acho que é muito bom você não pode ser... Você tem que abranger um certo número de casos para aquilo lá ser eficiente. E aí lá na frente ele fala sobre o vetor, né, das iniciativas. No fim, a estratégia ela vai ajudar a convergir esse vetor de iniciativas para o mesmo lugar.
Então, o 5 acho que é mais nesse sentido de, cara, tem que ser suficiente para que a estratégia seja útil para muita gente, não só para um conjunto específico, mas ela não pode ser abstrata ao ponto de não ajudar na tomada de decisão, né? Porque se ela é muito abstrata, vira a discussão de se documentação é ou não é importante. Cara, é importante porque em qual contexto, né? Então, eu acho que 5 é um número arbitrário dele, mas eu acho que, tipo, se a gente tiver isso em mente, tipo, a gente já tá conseguindo. Quando você vai fazendo as RFCs, cara, eu já tô conseguindo ter um subset interessante para drivar as decisões de tecnologia? Cara, acho que sim. Então, eu posso parar por aqui, né? Posso parar na quarta, na terceira, né? Ou às vezes 5 não é suficiente, porque é tão abrangente o escopo que as 5 não vão trazer insumo suficiente para você começar a funilar essa decisão, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha que eu imagino que ele pensou. Estou tentando me colocar na posição dele e 5 é a regra do dedão, né, dele. Sim. E nessa linha ainda... Você vai falar do design, Uriel? Bom, ia comentar sobre uma coisa que gostei muito também, que ele comenta em várias partes, né? Mas uma específica diz que tenta que não tenha mais de 2 páginas. Na Porque a visão. galera não termina de engajar quando uma coisa é muito grande. E eu me peguei sendo, às vezes, o leitor, de ver uma RFC gigante e falar, nossa, que preguiça agora ler tudo isso. Ainda mais quando é em inglês, né? Que, porra, você está lá no dia a dia, você quer fazer uma leitura diagonal, e em inglês custa um pouco mais, né? Fala, porra, cara, vou ter que ler tudo isso. Nossa, faz 2 páginas, coloca links para qualquer canto e já era. E gostei muito. E em outras partes também fala, né? A galera tendo um tempo limitado, não atrapalha os caras bombardeando informação, né? Deixa realmente as coisas mais fáceis. Sim, cara. Essa questão da visão é uma parte que eu ainda não tive muitas oportunidades na minha carreira de desenvolver, né, ainda. Então, eu já me identifiquei documentando decisões de arquitetura, talvez até pensando em estratégias, né, um acumulado de decisões de arquitetura, mas quando a gente pensa numa visão onde você vai planejar a engenharia ou qualquer coisa que você queira levar para a empresa para 2, 3 anos, que ele fala, né, ou para um prazo maior, eu ainda não tive essa oportunidade. Eu sei que o Rafa aqui já foi CTO, então muito provavelmente foi mais natural. Não sei se outras pessoas aqui também que estão nessa call já tiveram essa oportunidade de pegar, olhar todo um arcabouço de coisas de engenharia e projetar isso para o futuro, muito para o futuro, né? Deve ser difícil. Alguém? Além do Rafa? Não sei. Ninguém teve a oportunidade ainda? É mais um trecho do capítulo. Todo mundo vai voltar aqui depois, né? Porque lá no final do livro tem a parte de apresentações para executivos. Eu deixei uma nota bem grande. Ler isso mais para frente, que eu não faço apresentação para executivo ainda também. Deixa eu vou comentar aqui, que o que eu postei justamente no chat. Cara, eu acho que talvez se eu tivesse lido esse livro alguns anos atrás, a minha vida teria sido mais fácil, assim, porque sempre que eu tive em alguma posição de tomar decisão sobre algum pedaço da estratégia, sempre achei muito complicado, muito. E não que esse livro torna fácil, mas ele pelo menos te dá um caminho, né, cara? Tipo assim, é muito amplo. E você impacta o trabalho de muitas pessoas, né? Então, eu acho bem complexo e eu não sinto que eu acertei. Tipo assim, eu sinto que algumas coisas deram certo nesse caminho, mas que não foi por conhecimento meu, foi um pouco de acaso e um pouco de tentativa e erro ali no processo, né? E acho que o formato que ele propõe é um formato que também é tentativa e erro, só que ele é acelerando e incremental. Então você consegue fazer isso mais rápido, chega num resultado melhor. Então, tendo a querer testar essas coisas aqui na minha vida profissional mais para frente, né? Desculpa te jogar na fogueira, não foi a intenção, tá?
Foi mal. Tudo bem, André. Massa, massa. Bom, alguém teve mais alguma consideração sobre essa questão dos 5 decisões de arquitetura, 5 estratégias e a visão da engenharia? Porque o próximo passo é falar sobre qualidade técnica, né? Aí... Eu quero só comentar um negocinho que tem lá, que ele fala assim, deixa para trás o negócio de querer ser brilhante, assim, né? Porque às vezes você quer fazer um negócio magnífico, perfeito, lá, e ninguém vai usar esse negócio, né? Cara, tem que ser um negócio que as pessoas usam. Então, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, assim, faça um negócio que seja bom e seja usável. Não tenta ser o mestre dos magos da engenharia e tal, porque isso, no fim, vai ser jogado no lixo. Né? Ele fala exatamente, né? Prefiro o bom que o perfeito, né? Eu acho que eu já escutei bastante a questão do antes feito que perfeito, né? Acho que é um ditado também que... E eu uso isso até hoje, né? Estou conversando com um time, alguma coisa, a galera começa a bedufar um pouco mais. Aí, galera, antes feito do que ficar perfeito, né? O cara tá 3 delimites falando que vai abrir o pull request, mas não tá pronto ainda, mas tá pronto, ele só tá deixando melhor, mas não precisa. Então, abre logo o pull request, né? Vamos conversar antes. Eu acho que isso, eu pelo menos eu levo como um lema para mim hoje em dia, sabe? Antes feito que perfeito. Normalmente, quando eu quero empurrar uma coisa dessas, eu falo, galera, tá aqui, alguma coisa é melhor do que nada. Perfeito. Que vocês não gostarem, depois abre PR. Com certeza. Exato. Porra, com certeza mesmo. Concordo demais, Rodrigão, concordo demais. E essa questão da qualidade técnica? Quais foram as considerações de vocês? Eu adorei a... Vai, fale. Vou falar. Não, desculpa, falei. Imagina. Então, tipo, eu gostei muito de ter uma escadinha, né? Uhum. De medidas que você pode ir fazendo dentro do seu projeto, dentro do seu time, de múltiplos projetos. E, cara, eu acho que eu nunca passei daquela terceira parte dos leverage points. Que aí você começa a pensar muito mais em sistêmico, né? Vetores técnicos, mensurar a qualidade de tudo, criar um time de qualidade, etc. Então, tipo, eu mesmo nunca tinha visto além disso. Eu gostei pra caramba de entender um pouco mais. Eu ia comentar que ele é bem direto nesse aqui. Esse aqui é um dos mais fáceis de entender, essa parte. Quando ele começa a falar de qualidade técnica também, não sei se foi a primeira vez que eu vi, mas considero uma das poucas vezes, falar de qualidade e que não é caso de teste, que não é qualidade de regra de negócio, realmente é qualidade do código, do sistema em si. E então, é uma área que eu gosto, pessoalmente, eu gosto do projeto estar bonitinho, estar organizado e tudo mais. E legal esses passos, assim, e realmente começar a enxergar o negócio como uma área, que eu acho que, não sei se eu chego a ver isso numa empresa, que se preocupasse a esse ponto, com qualidade de código, de ter um programa de qualidade. Eu gostaria de tentar fazer isso um dia. Essa parte dos times de qualidade me lembrou muito aos times de plataforma, né? Aqueles times que criam os caminhos das pedras, não sei, encapsulam coisas para você deployar ou para você chegar a fazer alguma coisa em produção ou métricas, enfim. Me lembrou muito a isso. E outra coisa que eu gostei que ele comenta, que me lembrou muito do Cadu, que fala que sobre a optimização prematura, né? De que no final você não deveria dedicar esforços a optimizar coisas que você ainda não sabe se vai precisar. Depois ele coloca um porém nessa frase, né? Fala, beleza, não precisa, mas se tiver alguma coisa que você já está prevendo realmente e tal, não seja burro, né? Deixa as coisas mais prontas. Mas eu lembrei muito do Cadu, que o Cadu sempre fala isso, né? Da optimização prematura e tudo isso. Sim. E eu concordo demais. Esse capítulo foi um dos mais simples, se não o mais simples de ler.
foi gostoso saber que tudo que eu penso também sobre qualidade, sobre times de qualidade, é um termo que eu não tinha lido, apesar de ter visto algo parecido, talvez em alguma outra experiência profissional. Me identifiquei com alguns temas. E o que mais eu pensei assim foi quando ele chega para falar simplesmente de Codebase, né, Rodrigão? Cara, tem um monte de métrica do Codebase que você pode ter vários insights. E eu já fiz isso ano passado. Eu peguei só olhando para código, fazendo um monte de script louco, olhando para commit, para git, para linhas de código, um monte de métrica assim, que às vezes é só big number, sabe? O que significa que uma classe tem 5.000 linhas? Nada. Mas ela tem 5.000 linhas, talvez tenha um problema, né? Então, a gente faz uns questionamentos que pode não levar a nada, mas refletir pode simbolizar uma coesão da classe, tá ligado? Aí, a responsabilidade e tudo mais. E a gente fez isso. Peguei vários projetos de um produto, né? Tinha vários projetos separados. Eu juntei tudo e comecei a ver quem comitava mais, qual foi a época. O GitHub também tem bastante estatística, né? Qual que era a época que mais teve commit, o commit que mais deletou linha de código. O que aconteceu? Será que alguém fez um refactor muito grande? Por que a galera comitou muito mais em março do que em julho? O que aconteceu em março? Será alguma deadline? Então, é umas reflexões bacanas, sabe? Eu procuro fazer isso periodicamente, assim, e dar uns insights bem legais. Recomendo. Eu vou pegar um gancho nesse ponto que você colocou, Andrezão. Ele falou em algum lugar nesse capítulo sobre também como você estruturar o dash de qualidade, né? Que ele fala, puta, você tem uma visão macro, que é tipo, a saúde da sua empresa está legal, a micro, que é o meu time tá com a saúde boa ou não, e uma intermediária, que permite às lideranças olharem para os grupos de pessoas que elas lidam e tentar entender aonde ela tem que investir mais esforço. E eu achei do caramba isso. E acho que uma parte dura do trabalho é você entender quais são as métricas. Ele colocou lá um caminho das pedras e tal, mas eu ainda assim acho que não é simples entender quais as métricas você vai acompanhar para ter essa noção de qualidade, né? Tanto que existem trocentos modelos diferentes aí disponíveis no mercado para se trabalhar, e ele ainda fala que você pode montar meio que o seu com base nessas métricas. E aí um desafio é você não se aprofundar tanto no cherry picking, né? Tipo, você ficar pegando casos específicos, tentando entender o que aconteceu. Sim, mas você conseguir ter uma visão, mesmo que seja para o time, mas que ela seja um pouco mais completa e te dê um cheiro do que você precisa fazer, né? Porque no fim ele quer drivar alguma ação. Tipo, a gente vai, sei lá, aumentar a quantidade de testes que a gente vai fazer, a gente vai melhorar o nosso APR, a gente vai... O que a gente vai fazer com esses dados, né? Então, você ter essa visão um pouco maior, ela ajuda nessa tomada de decisão. E isso, na verdade, eu só me trouxe pelo que você falou, André. Mas o que eu ia comentar mesmo antes era, cara, o começo do capítulo, que ele fala sobre, tipo assim, cara, problemas de qualidade, de quem que é a culpa. E aí começa a cascatear e, no fim, é alguém que tomou uma decisão ruim. E é muito louco que realmente a empresa ela vai se consolidando, ela vai aumentando a barra da qualidade, porque também muitas vezes os clientes exigem isso, ou a escalabilidade que o negócio alcança exige isso, e antes não exigia. E, cara, a gente está trabalhando com o código de ontem, não com o de hoje, né? Que foi feito com uma barra diferente, né? Só que é difícil mostrar para quem não é técnico que essa é uma realidade, que a gente sempre vai trabalhar com a qualidade aquém da que a gente sabe fazer o código hoje, ou que a gente preza hoje. E tipo, em rodas que tem galera de gestão, é extremamente mal visto esse lado da engenharia, entre aspas, que é comum em qualquer lugar, tipo, porque eles não entendem isso, né? Tipo, que a barra está sempre subindo dado os novos problemas. E é um trabalho, eu sempre tive muita dificuldade para tentar fazer o caminho de explicar por que os problemas de qualidade acontecem para quem não é técnico. E aqui ele destrinchou de uma maneira que eu achei muito legal, assim, que inclusive vou incorporar na minha argumentação o que ele explica de como você falar sobre os problemas de qualidade que vão acontecendo conforme a empresa amadurece. Tiro caramba.
Massa. Alguém mais? Inclusive, só um ponto sobre o que comentou o Rafa. Às vezes não é só a gestão que não entende porque a qualidade está tão baixa, né? Os novos desenvolvedores sêniores que chegam na empresa também olham para esse código e falam, porra, mano, mas que é isso, né? Cara, você não estava no momento do aperto que tinha que entregar isso em 2 semanas, que você demoraria 4 meses em fazer. Então, para de julgar, né? É aquele negócio de chasing ghosts, né? Você Exato. olha para trás, você fala, nossa, mas na nossa empresa a gente tinha teste, tava tudo bonitinho, tava limpado, e agora chega aqui, eu tenho que fazer do jeito que a gente fazia antes. Aí é um buraco sem fundo, não tem jeito. Sim. A política de refatorar tudo, né? Eu vou chegar e eu quero refatorar do meu jeito esse negócio, porque tá errado. E tem que remover ao máximo esse negócio do corpo. Mais à frente desse capítulo, ele fala, essa parte desse capítulo, ele fala sobre os jerks, né? Sobre você ser o idiota da reunião, né? Eu consigo fazer esses dois links, né? Você aceitar essas decisões e não ser o chatão, o idiotão e ficar só criticando as decisões que a galera tomou antigamente, né, Oriol? Você comentou essa parte, mas lá na frente ele não fala especificamente sobre esse ponto de você criticar o código dos outros, mas ele fala sobre para você não ser esse tipo de cara, né? Não ser o chatão. Como não ser o idiota, né? O idiota. Eu já fui idiota várias vezes, mas não sou mais hoje, tento não ser. Eu não sei se sou, talvez sou, mas não sou eu quem vai saber, né? Talvez meus companheiros. Vou trazer um ponto aqui do... Ele monta a escadinha, né, de ações, né? Acho que foi o Fernando, né, que comentou, né? Que é bem claro, assim, que é uma ação que tem uma potência um pouco maior que a anterior. E tem um ponto que ele fala um negócio bem interessante, né? Que isso ele aplica para um pedaço da escada, mas acho que é um pensamento que você pode extrapolar, né? Que é tipo, putz, você só vai para o próximo quando a velocidade com que determinado passo está corrigindo os problemas é menor do que a velocidade que os problemas estão sendo criados, né? Então, tipo, você não... acho que foi você, né, André, que falou que não viu todos os graus de maturidade, né? Acho que talvez aqui eu também nunca vi, talvez ninguém tenha visto, mas talvez porque a gente trabalhou em empresas que não precisassem de ter todos os graus de maturidade, né? Era suficiente do nível de qualidade esperado chegar em até determinado step, né? E aí eu achei legal isso, que ele fala, cara, vai até você estar corrigindo mais rápido. Quando começa a corrigir mais devagar do que está criando, aí você tem que ir para um próximo passo, né? E pensar em como justificar também esse próximo passo, porque normalmente envolve algum esforço, né, para se investir. Sim. E nessa linha, né, ele fala uma coisa que sempre tem uma frase que você pega, você grifa, você tira print, você coloca num quadro, né? E essa que nessa parte do livro que a gente está discutindo, a frase que eu mais gostei é quando ele fala que ser gerente é uma profissão, mas liderança não é uma profissão, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque, né, já ouvia muito. Sempre eu escuto que a liderança, e na verdade eu acredito nisso, que liderança surge, né? As pessoas se tornam líderes porque as outras começam a confiar, começam a seguir, etc. Mas eu nunca tinha lido dessa forma, com esse contraponto da gestão, entendeu? Que gestão não está no título lá, é um cargo, né? A liderança não. Achei isso muito bom. É bem interessante. Eu queria falar... Desculpa, Rafa, eu só queria falar que o Meet acabou de avisar dos 10 minutos. Então, a call vai encerrar automaticamente em 10 minutos, infelizmente. Vai lá, Rafa, desculpa. Eu ia comentar sobre isso que você falou, né, da liderança. E eu não tô triste que acabe em 10 minutos, porque aí até agora eu li tudo. Então eu tô feliz que eu tô conseguindo discutir, né? Daqui a pouco acaba a parte que eu li. Aí, né? Então, beleza.
Mas essa parte da liderança especificamente tipo, eu vou relacionar com a discussão da semana passada, que é, tipo, a gente falou dos arquétipos lá, né? E aí os arquétipos, talvez uma dimensão importante seja a liderança e a liderança como competência, né? E aí, para cada arquétipo, você vai precisar de mais ou menos, mas grande parte, se não todos os staffs engineers precisam de um pouco de liderança para poder conseguir articular, né? Então é bem legal esse lance de que você sair da gestão não necessariamente vai te livrar de ter que desenvolver um pouco competência de liderança, né? Tem casos específicos, né? Tipo, talvez o solver seja um que não precise tanto, né? Mas, ou precise menos, né, que o outro. Mas acaba que é meio que papéis de destaque, independente de qual lado do Y você vai, acaba tendo um pouco dessa necessidade dessa competência. Digo mais, eu acho que um staff tem que ter mais skill de liderança que um manager. Que um manager, no final, pode surgir um líder no time e se apoia nele. Um staff tem que ser líder por si só. Aquela questão da autoridade que ele fala, né? Existe uma hierarquia, né? Então, eu acredito nisso que você falou, Uri. Às vezes o gerente, ele é um líder, porque, sim, naturalmente, mas nem todo gestor é uma liderança. Então, ele tem que se apoiar na autoridade de vez em quando. E nessa linha, né? Aproveitando o final, ele fala, ele dá algumas dicas, alguns pontos que eu queria trazer para vocês, que é aprenda a nunca estar errado, né? Eu acho que é um subtítulo, é uma parte do capítulo, não sei, porque não tem capítulo 1, não tem nada esse livro, né? Só um monte de palavras que ele sai cuspindo. Aí, cara, ele dá um monte de dicas, assim, sobre você praticar, você ouvir bem, etc, etc. E eu, recentemente, na minha carreira, eu tô tentando praticar essas coisas. E o livro está me ajudando, né? Então, assim, quando um time está discutindo alguma coisa, procura ficar mais quieto, deixar o time não trazer tanto ideias, né? Mas guiar o time a tomar as ideias, ficar mais quieto, fazer mais perguntas do que responder mais as coisas. E é difícil para mim, porque eu sou uma pessoa meio ansiosa, assim, e as ideias vêm na cabeça, eu saio falando, né? Falo muito. E nessa parte ele fala lá no Ser Idiota e tudo mais. E ler essas coisas de aprender a não estar errado, cara, tá me ajudando hoje no meu dia a dia, sabe? Me ajudando a eu delegar mais pro time, ter confiança, deixar o time errar, saber quando um time pode errar, porque ele precisa aprender. Porque às vezes a gente quer blindar, não, se o pessoal errar aqui, eles vão perder tempo. Então, se eles errar aqui, vai dar um problema. Mas tem erros que as pessoas precisam tomar, né? Precisam deixar. Então, tá sendo prazeroso ler. Foi prazeroso ler essa parte e praticar ao mesmo tempo, tá ligado? Isso é muito bom. André, deixa eu fazer uma pergunta, né? Você e o Cadu estão organizando aqui, a gente passou por pouco mais de metade desse capítulo, né? Tipo, de forma mais organizada e que profunda, conseguiram contribuir. Você acha que vale, numa próxima semana, ter esse capítulo? Eu tô falando agora porque eu sei que daqui 5 minutos acaba, né, a call, então a gente não tem a oportunidade de discutir. Então, você acha que vale fazer uma... Eu não sei se a próxima semana vai ter também, né, por conta de carnaval, enfim. Mas no próximo encontro, ter a parte 2 desse capítulo? Ou você acha que, cara, beleza, tipo, cada semana é um capítulo, não importa e vão para frente? Não sei. Não sei, eu acho que o que foi legal para todo mundo aí, né? Sim, a gente correu um pouquinho por causa do horário e falta algumas coisas para conversar. Acho que se a gente sentir necessidade de falar ainda mais sobre esses pontos, eu não vejo problema nenhum da gente marcar mais um dia e trocar mais ideia. Eu topo também. Funcionar para todo mundo.
Eu ia comentar isso. Como é um capítulo mais denso e com bastante detalhe, coisa técnica, dá para ter bastante discussão. Eu acho que vale a pena. Vamos marcar a parte 2, então, do segundo capítulo. Eu topo. Eu concordo. É verdade que a parte de manejar a qualidade técnica é a maior, mas tem ainda uns 5 ou 6 pontos grandes ainda para desenvolver que meio que comentamos por cima alguns deles, mas talvez Sim. convém entrar um pouco no detalhe, né? Eu queria entrar no detalhe de vários pontos aqui sobre networking, sobre sponsorship. Nossa, eu queria muito falar sobre onboarding, várias coisas eu queria falar. Eu acho que o que você mais quer falar é o Present to Executives. Não, esse é o que eu pulei. Justamente por isso. Eu li, essa eu fiz uma leitura dinâmica, assim, eu li todos lendo, fazendo anotações e relendo o parágrafo. Pô, legal, tendo insight. Chegou nesse, eu comecei a ler, falei, que capítulo esquisito. Cada parágrafo era um... aí eu comecei a fazer uma leitura dinâmica, assim, nota, voltar nesse capítulo no futuro da carreira. Mas fechou, eu topo, vamos, a gente joga lá no grupo do Slack, a gente volta esse capítulo, eu acho justo, ainda bem que deu maior. Eu vou seguir a leitura, não sei se quarta-feira vai ter, carnaval, né? Quarta-feira de cinzas, muita gente vai estar viajando, a gente pode se organizar lá, de pular semana que vem, e marcar algum outro dia para fazer essa parte 2 e já deixar engatilhado ao capítulo 3. A gente vai se organizando lá no Slack. Fechou. Muito bom, pessoal. Muito bom, muito bom. Vou reler todas as minhas anotações, então, dessa parte de qualidade técnica, para a gente voltar a discutir mais. Tem mais para ouvir de vocês aí, para aprender mais ainda. E vamos aí, todo mundo, a partir de amanhã, trabalhando no que importa, hein? Isso vocês que são staffs. Aí é o que importa, é o que gera visibilidade ou o que gera valor. Aí você se decide. Você falou como se até ontem a gente não estivesse trabalhando no que importa, né? Até ontem era só no que não importa, né? Exato, eu não sabia o termo, né? Agora eu tenho que... tem que usar, né? Exato. Valeu, galera. Boa noite, muito bom. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Falou, até Boa mais. noite. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, boa noite.